Conta quem faz aniversário nessa sexta-feira, sua linda. Sexta-feira, sua linda. Hoje é aniversário do Cid Moreira. Parabéns pra você, parabéns. Cid. Feliz aniversário. Nossa, quantos anos ele tá fazendo? Você faz uma ideia? Muitos. Ele já tem mais de 90, não é? Não sei. Não sei. Jabulani. Eu não sei se ele tem mais de 90. Então, a minha recordação de Cid Moreira é a Bíblia que ele gravou em CDs. Minha mãe, muito católica, num período da vida dela, comprou toda a Bíblia em CD e ficava ouvindo em casa. Eu falava, mãe do céu, para de ser desse jeito. Mas enfim, ela tem toda a coleção da Bíblia gravada pelo Cid Moreira. Dona Elaine tem até hoje. Ele estava no Prêmio Comunique, foi ele que anunciava ali os apresentadores e tal. Eu acho ele demais. Um beijo enorme pra você, viu, Cid? Parabéns, 90 anos. 90 anos? Maravilhoso. Parabéns. Não, e a mesma voz, isso que eu comentava, né? Alguém comentou sobre ele tá, né, já e ele tava bem lá no prêmio? Na nona década, tava ótimo, tava lá com a esposa, né? E alguém fez um comentário no palco, o fato dele estar entrando já na nona década e tal, e aí eu comentei até com meu marido, eu falei, gente, como é que pode a pessoa conseguir estar exatamente com a mesma voz aos 90 anos? É um fenômeno, uma coisa para ser estudada. Maravilhoso. Porque a voz, assim como o resto do corpo, também envelhece, sim, né? Verdade. E ele conseguiu fazer um trabalho fantástico, né? E continuar com a mesma voz, a mesma potência, entonação, né? Aquela coisa da interpretação que ele tem, que é fantástica. 90 anos, ó. Parabéns, viu, Parabéns, Cid? viu? Feliz aniversário. Sempre gostei muito do trabalho dele. Sempre gostei muito. Bom, enfim, seguimos aqui a nossa lista com o ator Marcos Frota fazendo aniversário hoje. Parabéns, Marcos. E também aniversário do dramaturgo e teatrólogo Mário Bortolotto. Parabéns pra você, viu, Bortolotto? Tava falando agora do Marcos Frota, né? Esses dias postaram nas redes sociais uma foto dele ao lado do filho. Do filho que ele tem com a Carolina Dickman. Aí estavam falando assim, nossa, o filho do Marcos Frota tá com mais cara de Marcos Frota do que o próprio Marcos Frota. Porque o menino é a cara dele quando ele era novinho, gente. É a cara dele. Ela trabalhou de graça. A gente brinca, né? Que quando não vem com a cara da mãe, sai pra sua barriga. Trabalhou de graça, que brincada. Beijo enorme pra você e um beijo também pra você de casa que tá fazendo aniversário hoje. Porque fazer aniversário de sexta-feira é feriado. É feriado, né? É praticamente um feriado. Fim de semana começa mais cedo, né? Você tava esperando, Gabi, voltar, né? Porque também, gente, com tanta bomba, com tanta treta nova. Menina, a gente vai começar com treta internacional? Na verdade não é bem uma treta, né, que rolou. É uma coisinha, é um mal-estar que aconteceu aí, deixou muita gente sem entender o real motivo, né? Mas a gente vai esclarecer aqui o que aconteceu, porque quem descobriu o motivo do cancelamento do show da banda Aerosmith lá em Curitiba foi um jornal americano. Foi o The Boston Globe, né, que é um dos jornais mais conhecidos lá dos Estados Unidos, né? Foi até inspirado no trabalho desse jornal aqui, que teve aquele filme que concorreu ao Oscar, que, enfim, falava dos padres, do caso da pedofilia na igreja católica. Eu vou lembrar o nome do filme já. Esqueci também, mas tudo bem. É um filme pesado. Sim, esse jornal aqui enfim, é bastante respeitado lá nos Estados Unidos. Bom, o Michael Keaton, né? Exato. Esse filme é maravilhoso. A hora que eu lembrar o nome também a gente fala aqui para recomendar você. Bom, eles descobriram que o Steven Tyler, né, que é o vocalista da Aerosmith, ele sofreu uma convulsão depois do show que ele fez aqui em São Paulo no fim de semana. Nesse fim de semana. E então, por causa disso, o show que estava marcado para Curitiba precisou ser cancelado, porque ele não estava bem de saúde, né? Então, teve esse cancelamento. Desculpa, o show em São Paulo foi na noite de segunda-feira. Eu falei no fim de semana, mas na verdade foi na noite de segunda-feira. Foi no São Paulo Trip, né? Bom, ele sofreu esse probleminha aí de saúde, precisou ser cancelado, mas a namorada dele, Amy Ann, disse que já está tudo bem com o Steven Tyler, tá? Bom, o show em Curitiba seria realizado na quarta-feira, dia 27. Aí ontem, a produtora, que estava ontem ou anteontem mesmo, a produtora que estava organizando, né, o show, que estava levando o show do Aerosmith lá para Curitiba, fez uma publicação no Instagram, no mínimo assim, revoltante para os fãs de rock. Porque eles falavam o seguinte: você que comprou o show para a banda, o ingresso para o show da banda Aerosmith, que foi cancelado, saiba que você tem 50% de desconto na compra do ingresso do show do Gustavo Lima. O povo, a cara da Sabrina foi maravilhosa.
O que tem a ver, gente? O que tem a ver o Gustavo Lima com o Aerosmith, sabe? Tipo, o que tem a ver? Obviamente que os fãs ficaram revoltadíssimos, porque eles falaram, gente, que falta de respeito, né? Nem pra colocar aí gente, como uma banda de rock. Com todo respeito ao Gustavo Lima. Sim. Mas são públicos absolutamente diferentes. Exato. Soa como piada. Exato. Soa como piada, porque quem comprasse um ingresso pro Gustavo Lima também não ia gostar. Exato. De fazer o contrário. É por uma questão de gênero musical, gente. Exatamente. É juntar Lé com Cré, assim, sabe? É muito simples. Ai, é muito simples. Gente, mas é engraçado demais. Não é muito maravilhoso isso? Você precisa esperar um tempo assimilar a informação, assim. Exato. Parada. Isso é muito maravilhoso. Os fãs, obviamente, que ficaram revoltadíssimos, né? Falaram, como assim? Que desrespeito é esse, né? Não, fora que tem uma diferença, eu imagino, em valores também. Ah, sim. Mas interessante. Com relação ao a produtora não deixou de ressarcir as pessoas que compraram o ingresso pro show da Aerosmith. Ah, o dinheiro foi devolvido. Exato. Tá. A questão é que se a pessoa que foi lá e comprou e quisesse também ir ao show do Gustavo Lima, ela teria 50% de desconto na compra do ingresso. É que assim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, gente. Não faz. Vamos lá, vai. Não é? A situação. A pessoa não foi no Aerosmith, mas beleza. É a mesma coisa que você ir no restaurante e falar assim, não tem comida, mas tem uma manicure aqui, ótima, que vai fazer as suas unhas. Você fala, poxa, eu vim aqui almoçar, não vim fazer as unhas, sabe? Não faz o menor sentido, gente, mas tudo bem, segue a vida, segue o baile, como diz aí na internet. Nossa, é engraçado, gente, é uma situação muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Força aí pro Steven Tyler, viu? Melhoras, né? Que isso não se repita. Fica dando susto na gente aí, não. Pelo amor de Deus. Isola, baixa na madeira. Bom, seguimos nas bombas? Sim. Porque, parece que só tem isso no cardápio hoje. Hoje o negócio aqui tá quente, viu? Bom, ontem a gente comentou de uma coisa bastante chata, que é não pagamento de pensão alimentícia, né? Sim. A gente falou assim meio por cima e tudo mais. Tem um cantor aqui que foi decretada a prisão por não pagar a pensão. Você faz ideia de que cantor seja? Eu não sei, porque tem uma listinha, a gente tem falado bastante sobre esse assunto nos últimos tempos, né? Exato. Bom, não sei, não vou chutar para não ser tendenciosa. Tranquilo, Rê. Segundo a coluna Retratos da Vida, o cantor que teve a prisão decretada por não pagamento de pensão alimentícia foi Latino. Pois é, gente. Falar justamente ele. Você ia chutar? Pois é, o Latino ele tem bastante filhos, né, gente? Ele tem vários filhos, Se eu não me engano, ele tem 9 filhos. Ele tem 9 filhos, é isso mesmo. Ele tem várias reclamações de mães de filhos dele. Só que tem uma das ex deles, né, que está movendo um processo já há um tempo. Parecia que tinha dado uma apaziguada aí na situação, mas pelo visto não. É uma das ex dele que está movendo um processo por não pagamento de pensão do menino Matheus, né, que hoje tem 5 anos. Quem move esse processo é a Jack Bland, né, com quem ele teve um relacionamento rápido. E aí, no último dia 19, a prisão do Latino foi decretada por não pagar pensão alimentícia. Segundo conta aqui a coluna Retratos da Vida, ele não paga a pensão para o menino já há 1 ano. 1 ano, é muito tempo, né? Poxa. E o Latino, como a gente sabe, ele é um artista muito requisitado. E os shows dele bombam. Porque ele tem aquelas músicas animadas. Por mais que muita gente fale assim, eu não gosto da música do Latino, mas o Latino faz um show, muita gente gosta. Todo mundo dança. Todo mundo dança. Ele faz muito evento de formatura, evento corporativo, porque ele tem uma energia super boa. Então tá trabalhando bastante. Aí quando não paga aí a pensão, né, a gente fala, poxa, o que está acontecendo na vida dessa pessoa para ele não pagar a pensão, né? Enfim, só o Latino sabe exatamente o motivo disso. Só ele pode responder. Exato, faz 1 ano que ele não paga. Só que ele vai ter que responder na justiça, né? Exatamente. Bom, de acordo aqui com a coluna Retratos da Vida, aí tá a Jack Bland, com quem o Latino teve um relacionamento rápido, de onde nasceu o Matheus, né, o filho dele de 5 anos. Bom, eles estão nessa batalha judicial e a gente até achou que tivesse dado uma apaziguada na situação, porque foi no Dia dos Pais, eu acho que foi isso, foi no Dia dos Pais que ele chegou a ir ao cinema com o Matheus e também com a Suzana, que é a primeira filha dele, né, da relação com a Kelly Key. E eles foram ao cinema, posaram felizes e tudo mais. E aí, desculpa, foi no Natal do ano passado. Desculpa, gente, faz mais tempo ainda. E aí ele pegou e escreveu o seguinte nas redes sociais: olha, mais um presente de Deus para esse Natal. Obrigado, Jack, por nos proporcionar esse encontro. Sem palavras.
o que a gente sabe é que ele não tem muito contato com o Matheus, nunca teve muito contato. E agora que o menino já está maiorzinho, que o Latino estava tentando uma reaproximação. Só que não está tendo pagamento de pensão. Então aí já está azedando ainda mais o relacionamento de pai com o filho, infelizmente. Bom, os valores dessa dívida não foram revelados porque seguem aí sob segredo de justiça. Mas aí a gente faz um apelo, né? Latino, poxa, teu filho, né? Teu filho. Bom, independente das razões, né? A justiça, nesse caso, não quer saber. É verdade. Tem que pagar, é uma obrigação dele. Pensão alimentícia a gente sabe que é uma das causas assim que se decide muito rápido. Se decidem muito rápido, né, Rê? Porque fala aí do crescimento da criança, não dá para ficar postergando. Não dá para ficar sem as necessidades básicas atendidas, né? A gente também não sabe a condição que a mãe tem, né? Enfim, independente disso, é obrigação dele. Vamos aguardar, né? E continuar acompanhando. A gente aguarda aqui. A gente aguarda para que se resolva da melhor maneira possível. É o que a gente espera, pelo bem da criança, sempre. Pelo bem da criança. E o Latino, como já demonstrou, gosta do filho dele, né? Não é um ser humano que ele simplesmente colocou no mundo e não faz a menor importância de ter por perto. Prova foi essa postagem que ele fez nas redes sociais. Mas vamos resolver tudo isso logo para ficar tudo bem com vocês, pra gente dar notícia boa, de repente, até na segunda-feira, né? A gente aguarda os Uma foto que eu morro de vontade de ver é o Latino com todos os filhos juntos. E as mulheres também, porque significa que tá tudo em paz, né? Acho que a mulherada vai ser um pouquinho mais difícil, mas com os filhos, já pensou? O Latino e a prole ia toda? Ser muito bonita. Mais 2, ele faz um time de futebol, hein, Latino? Pega a dica aí. Ele é animado pelo Como jeito. Ele tá prestes a casar, vai que, né, gente? Então, vai que. A namorada dele tava aqui esses dias. Ah, é? Sim. Legal. Acho que ela veio participar do Você Bonita. Ai, que legal. Ela é bonitona. Bonita, nossa. Já tá lá, deixa eu ver o potinho de mousse, chegou também? Ainda não, mas já está reservado. Promessa de campanha, já está reservado. Fica Olha, tranquilo. tá todo cortado já, a galera fazendo fila mesmo aqui. É fila do parabéns, né? Não tem nem aniversariante, mas fila do bolo. Parece a hora do parabéns. Muito bom. Diretor, já me tira uma dúvida. A gente tem um vídeo para mostrar dessa história? Porque aí... Vídeo? Tem ou não? Porque assim, aí a gente já... Tá aí? Acho que se a gente tiver o vídeo, a gente já até mostra assim que é até melhor para... Não tem infelizmente vídeo, qual não que é a temos. história? Mas é o seguinte, gente. É uma história que nem eu comentei no começo do programa. É chato da gente compartilhar devido a toda a circunstância em que ela se envolve. Começou de uma história muito triste. Assim, eu fico triste, eu fico realmente muito triste, porque assim, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de história acontecer, depois que alguém muito querido parte, né? Bom, Marcelo Rezende morreu faz 2 semanas já, né, que foi anunciada a morte dele. E o que está acontecendo, gente? Está rolando uma treta entre os filhos do Marcelo Rezende e a ex-namorada dele, a Luciana Lacerda. Bom, a Luciana, ela acabou dando uma entrevista lá pro programa da Sônia Abrão, né, A Tarde é Sua, lá na Rede TV, e ela divulgou no programa um vídeo que ela mesma gravou, no qual ela teoricamente confirma que os filhos do Marcelo Rezende estão dificultaram o acesso dela ao Marcelo Rezende nos últimos dias dele no hospital e também tem dificultado, ou melhor, na verdade, proibido o acesso dela à casa do Marcelo Rezende, né? Nessa gravação que ela fez, mostra aí uma conversa da própria Luciana com uma das enfermeiras lá do hospital onde o Marcelo Rezende estava internado. E nessa conversa, a enfermeira dá a entender, ou melhor, fala sim que na verdade a Luciana não poderia ter acesso lá ao quarto onde ele estava internado por conta de uma proibição dos filhos do Marcelo Rezende, que sim existia essa normativa. Embora o Marcelo Rezende, ainda em vida, dissesse para a enfermeira que ela tinha total liberdade para acessar o quarto do Marcelo Rezende, existia uma proibição no hospital de que a Luciana pudesse chegar perto do seu ex-namorado, né? E teoricamente, né, ou melhor, segundo conta aí a Luciana, segundo contou a Luciana e segundo o que ela vem falando, os responsáveis por essa proibição são os filhos do Marcelo Rezende, né? E ela tinha acesso à casa do Marcelo, né, onde ele vivia, a mansão onde ele vivia, só que as fechaduras foram todas trocadas. E ela adoraria entrar lá na casa do Marcelo Rezende, principalmente para tirar os pertences dela, né? Os objetos pessoais dela que ficaram lá. E ela não tem tido acesso. É uma história muito triste. A conversa aqui, gente, eu não vou compartilhar, não vou ler porque é muito longa e até também porque, enfim, é uma conversa bem informal e talvez vocês não compreendam muito bem aqui se a gente for fazer a leitura. Mas pela conversa, por esse vídeo que a própria Luciana gravou,
vocês conseguem ver claro aí pela fala dela e pela fala da enfermeira que sim, houve uma restrição por parte dos filhos do Marcelo Rezende do acesso da Luciana a ele e à casa dele, o que é bem triste, né? Essa é a versão dela, né? Essa é a versão, o lado dela da história. A gente não, eu não sei se você tem essa informação aí, mas até então a versão da família, dos filhos, ainda não chegou, porque eles não tinham até então se pronunciado. Eles falaram alguma coisa a esse respeito? Por enquanto a gente o porquê dessa proibição, o porquê desse boicote, porque a notícia vai além, né? A notícia vai além, Rê. Inclusive o Léo Dias publicou na coluna dele que os filhos do Marcelo Rezende estariam pedindo um boicote à Luciana Lacerda na Record. Então, assim, o apelo que eles estariam fazendo à emissora em que o Rezende trabalhava era de que, assim, vetassem a Luciana em todos os sentidos. Gente, mas o que é muito, a gente quer entender. Muito triste. Aí a gente começa a ver, né, que de repente a Record pode ter acatado esse pedido. Por quê? A Luciana era muito próxima também do Geraldo Luiz. Muito amigos. E aí, esse tipo de história, né, no caso, teria um grande apelo aí para os programas da Record, principalmente para o programa do Geraldo. O Geraldo gosta de investir nessas histórias de briga de família, que sempre tem aí umas histórias mais polemiconas que ele aborda no programa dele. E por ter sido também amigo do Marcelo e amigo da Luciana, o que a gente pensou, né, imaginou? Que talvez a primeira pessoa que fosse ouvir a Luciana fosse o Geraldo Luiz em seu programa. Muito próximo dela. Exato. A gente mostrou até o vídeo que ele fez e postou nas redes dele, dizendo que agradece por todo o carinho que ela deu a ele nesse momento tão difícil. Ele acompanhou de perto, né? E ela também ficou do lado dele até o fim, né, e tal. Enfim, eu, sem brincadeira, cada dia que passa, minha curiosidade sobre o que aconteceu entre os filhos e ela aumenta. Afinal de contas, eles não falam nada, só ficam mostrando essa implicância gigantesca. Não se pronunciaram. Né? Um boicote que tá gerando situações muito desagradáveis para a vida dela, né? E limitações que, pra gente, afinal de contas a gente não sabe o motivo, não faz o menor sentido. Eu realmente não sei o motivo, mas assim, a gente tem aqui, só concluindo essa informação, que o Geraldo não fez essa entrevista com a Luciana e todo esse desabafo ela fez para a emissora concorrente, né? E assim, o que dá a entender que sim, a Record está dando ouvidos aos pedidos dos familiares, né? Dos filhos do Marcelo. Mas sempre quando a gente entra num tipo de história assim, a gente, enfim, começa a supor 1 milhão de coisas boas, coisas ruins, enfim. Não cabe aqui ao nosso papel ficar supondo nada, mas remete a outras histórias semelhantes, né, Rê? A gente viu aí a batalha, por exemplo, da Antônia Fontinelli em relação ao Marcos Paulo, para reconhecer, né, que realmente ela foi mulher dele e tudo mais, ter direito à herança. No caso da Luciana, é uma coisa muito mais simples, ela não quer herança, ela não está falando de partilha de bens nem nada, porque ela é médica, se não me engano ela é médica, ela tem uma vida bem estruturada, ela é totalmente fora dos holofotes, etc. E ela estava acompanhando o Marcelo Rezende aí nos meses finais de vida dele, né? Não sei se a família não teve tempo suficiente para se aproximar da Luciana e conhecer a Luciana muito bem e saber quais eram as reais intenções dela dentro desse relacionamento. Enfim, talvez os filhos estejam querendo se proteger nesse momento em que ainda também é muito recente a morte do pai, para depois, enfim, resolver essas coisas que teoricamente, pensando por um lado, teoricamente são pequenas, que nem, sei lá, o objeto pessoal da Luciana que ficou na casa do Marcelo. Gente, deixa ela pegar, qual o problema? Então, mas também se os meninos estão ali nesse momento de luto, não querem abrir a casa do pai, que objeto pessoal também é esse que ela faz tanta questão, né, que seja tão importante? Talvez esse seja o pensamento da família, sabe? Talvez não seja, assim, uma indisposição em relação a ela, né? Estamos aqui colocando, contemporizando a situação de uma maneira um pouco mais leve, porque talvez o problema não seja nem tão grave assim. Mas fica um pouquinho complicado para nós toda vez que a gente ouve esse tipo de história, que dificulta, né, o acesso de um dos lados. Poderia ser resolvido de uma maneira mais simples, que nem era a reta final da vida do Marcelo Rezende, ela poderia ter tido acesso a ele no hospital, poderia também tirar as coisas dela da casa dele sem nenhum problema, não precisaria chegar a esse ponto, mas também a gente precisaria saber as reais motivações dos filhos dele. Porque é óbvio que estava todo mundo sofrendo, a gente não tem a menor dúvida disso, né? Não dá para ficar tentando medir tamanho de sofrimento, né? Cada um sabe de si. Né? E eu acho que tanto os filhos deveriam reconhecer o sofrimento dela e ela também reconhecer o sofrimento dos filhos, tentar se colocar no lugar do outro
e resolver essa situação da melhor forma possível. Vamos ver, né? Vai ter desdobramento com toda certeza. Com certeza. Cada um tem seu período. Você falou que se aparecesse na semana que vem, viraria novela mexicana? Exato. Novela triste, dramalhão, grande, do brabo. Exato. A gente não tinha nem transformado a história da Antônia Fontinelli em novela mexicana. Eu acho que eu comi essa bola, né, de tudo que a gente falou aqui. Mas ok, poderia ganhar sido, esse status, né? Marcelo Rezende, infelizmente, se acontecer, vai virar novela mexicana, gente. Bom, infelizmente. Vamos seguir falando de coisas lá da Record, mas agora bastidores de TV, que essa notícia aqui que o Flávio Rico traz para nós é uma notícia bem importante. Lembra que quando a gente comentou, olha só essa cena, tá me chamando. Olha essa cena. Eu só não posso brigar com ela, gente. Não pode. Por 2 motivos. Um porque eu amo a Regiane e outro porque ela tá grávida. Né? Ai, faz só uma beliscadinha nesse cantinho da moça que Miga, ela tava fica brilhando. à vontade, eu tô brincando, mas pode comer, fica à vontade. Se quiser comer inteiro, fica à vontade, vai até me ajudar. Ela tá sambando aqui dentro agora. Bom, seguindo aqui a história, a gente comentou aqui, né, antes de eu sair de férias, estava rolando um quiprocó ali nos bastidores do Domingo Espetacular, que é o programa dominical aí das noites da Record, né, que tem o Paulo Henrique Amorim e mais outras 3 mulheres apresentando aí o programa. O problema é que a mulherada não se dá com o Paulo Henrique Amorim, mas de jeito nenhum. São diversas as reclamações. Reclamações por falta de educação, né? Sério? Sim. Eu acho que você estava de férias quando eu trouxe essa história, Rê. Eu não tô sabendo disso, verdade, não. você estava de férias. Eu acho que era a Marisa que estava aqui quando a gente comentou. A mulherada reclama da falta de educação dele, de assédio moral. Caramba! Assédio moral. E uma outra história também que a gente compartilhou é que uma briga antiga é o ar-condicionado do estúdio. Que o Paulo Henrique Amorim vai sempre de terno, com roupas quentes, ele gosta bombando. E o figurino da Record prepara roupas mais levinhas, de tecidos mais tranquilinhos, assim, pra mulherada. E que dá um frio, gente, a mulherada sofre, né? Gente, eu super entendo esse problema dela. Exato. E aí fica naquela discussão. Tem que abaixar esse ar-condicionado, tá muito frio, a gente tá aqui de alcinha, tal, não sei o quê, tá com um tecido mais leve. Enfim, a briga ali era intensa e por vários motivos. E aí, o que o Flávio Rico conta aqui pra nós é que sim, vai ter mudança no time de apresentador. Só que aí você fica pensando, né? O Paulo Henrique Amorim, já que ele é a pessoa que mais se reclama, né? Já que ele é o principal culpado por toda essa treta toda, ele é quem vai sair? Só que não. É a mulherada que pode estar com os dias contados. Sério? O Paulo Henrique Amorim, por várias outras razões, que enfim, o Flávio Rico não traz aqui, mas enfim, ele teve o contrato dele renovado recentemente até 2019. Ele segue no comando do Domingo Espetacular, até porque, enfim, é um nome de peso, né, dentro do jornalismo da Record. E provavelmente vai ter aí mudança no time das mulheres que apresentam o programa. Então, elas foram reclamar da falta de respeito, da falta de educação, do assédio moral, do ar-condicionado. E mesmo ele assumindo publicamente em entrevistas, ele será mantido no programa e são elas, provavelmente, que serão substituídas por outras mulheres. Essa decisão é uma decisão que a gente vai acompanhar se a Record vai tomar mesmo ou não, mas se uma das moças rodarem nessa história toda, a gente vai ter que ir atrás dos reais motivos para a mantenência de Paulo Henrique Amorim nesse cargo, mesmo ele sendo uma pessoa que está trazendo problemas para as outras colegas de trabalho, né? As causas, gente... Situação difícil, né, gente? É bem complicado, Porque são né? ótimas apresentadoras também, o programa perde muito com isso. São, pra caramba. E elas estão nesse programa não é porque, tá sobrando espaço, vamos colocá-las ali. A gente tá falando da noite de domingo da Record, é horário nobre de fim de semana, gente. Super disputado ali. E é um programa que dá audiência, chega a bater ali os 12, 13 pontos. Então, para os padrões da Record, 12, 13 pontos de pico no domingo é bastante coisa, viu? É bastante coisa. Então é um programa nobre dentro da emissora e não é qualquer um que apresenta. E obviamente que qualquer pessoa que sair vai ficar muito chateada. É uma pena que a Record esteja cogitando a mudança das moças. Não estou falando que teria que trocar o Paulo Henrique Amorim. Deveria, na verdade, entrar todo mundo num verdadeiro acordo e fazer todo mundo trabalhar feliz e contente ali, né? Mas, já que vai haver mudanças, eu acho que deveria, na verdade, tirar o problema, o causador do problema. Não as pessoas que estão sendo afetadas pelo problema. Porque o problema não vai deixar de existir, né? Pois é, vai continuar, independente de quem entrar ali, ou a pessoa aceita trabalhar na Sibéria. E se fosse só o frio, né, gente? O gelo do ar-condicionado e fosse aguentando só o as frio, outras coisas que, problema... né, eles generalizaram, a gente não sabe exatamente que tipo de assédio, né, que
que acontece ali, as coisas que ele diz e tal. Difícil, né, gente? Ambiente de trabalho é uma coisa que, se não tiver harmônico, o dia fica insuportável. Pelo amor de Deus. É o lugar onde a gente passa mais tempo, se bobear mais tempo do que em casa, Exato. né? Gente, se eu não fosse com a cara da Regiane, eu tava lascado, né? Porque eu vejo ela todo dia, a gente passa horas aqui, mas é tanto amor. Ainda bem que foi amor, primeira vista, né, bem? Primeira. Como sem óculos, né? Tempo da gente contar mais alguma. Então deixa eu pedir desculpa para você aí de casa em relação à história que a gente estava comentando aqui do Marcelo Rezende, né? Eu realmente comi uma bola muito grande porque eu não consegui assistir, na verdade eu não soube que os filhos dele, do Marcelo Rezende, haviam dado uma entrevista para o Roberto Cabrini no final de semana. Eu cheguei de viagem no fim de semana, gente, eu peço desculpas, mas eles sim falaram sobre a relação com a Luciana. A Luciana, gente, só para vocês lembrarem, no começo, quando ela foi divulgada como nova namorada do Marcelo Rezende, saíram notícias falando que ela era médica, então eu estava com esse registro, mas na verdade ela é cabeleireira. Outra coisa que foi descoberta também nesse meio tempo é que notícias que circularam, né? Enquanto ele estava internado, o Marcelo Rezende, houve uma compra de um celular no cartão de crédito do Marcelo Rezende, um celular avaliado em R$5.000. E provavelmente foi feito pela própria Luciana. Então, assim, nessa entrevista que os filhos deram para o Roberto Cabrini, muita gente criticou a postura fria dos dois filhos que deram a entrevista. Muita gente mesmo, eu tô vendo nos comentários aqui. Houve muitas críticas, mas eles falaram que não há problema nenhum de relacionamento entre eles e a Luciana. E que a troca da fechadura foi feita logo assim que a morte do Marcelo Rezende foi anunciada. E eles trocaram porque eles falaram que eles não sabiam quem eram as pessoas que tinham acesso à casa. Então, assim, como eles não moravam com o Marcelo Rezende, por uma questão de proteção em relação aos bens dos pais, do pai, eles preferiram proteger, mas que a Luciana sim foi lá na casa, pôde retirar os pertences dela. Posso fazer um comentário sobre isso? Livre de qualquer tipo de julgamento esse comentário, tá? Eu só acho muito estranho, é só uma reflexão. Claro. Seu pai acaba de morrer, uma das primeiras coisas que você faz é mandar trocar a chave da porta da casa. É só para refletir, é estranho demais esse tipo de atitude. Exato. Né? Tem tanta coisa mais dolorida para você se preocupar nesse momento, né? Do que proteção de bens ou... Uma das críticas que eu estava lendo também do público, né, em relação a essa entrevista aos filhos que os filhos do Marcelo Rezende deram, é que eles acharam muito estranha a maneira como eles classificaram o relacionamento da Luciana com o Marcelo Rezende, né? Porque assim, os dois fizeram trocas de juras de amor nas redes sociais, assim, que eu falava, gente, que amor, né? Super bonitinho. E aí os filhos falaram, a gente não sabe se realmente o nosso pai amava ela, porque a gente não conviveu com eles, né? Então, assim... Mais uma prova de que não estava muito por dentro da vida dele nos últimos tempos. Ó, a Ana que está dizendo, por exemplo, que ela viu a entrevista, o pior é que os filhos nem sabiam que o pai tinha um público tão grande, mentiram descaradamente, segundo a Ana aqui. Ela está dizendo que é triste, é mesquinho, né? E por que eles se amavam tanto assim o pai? Porque que não respeitam a decisão dele. Verdade. E esse é um dos pontos que eu bato nessa tecla desde o começo. Falei, gente, pra mim a vontade daquela pessoa que se foi a soberana. Exato. Era o que ele queria. Ponto. Concordo, né? com você. Bom, enfim, esclarecido, gente. Obrigado por esse alerta, viu? Tá certo. Valeu, pessoal. Tá sempre antenado. Sim, obrigado. Gente, né?